chegando. Queria pedir a vocês que abrissem a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículos de 15 a 29. Vou ler o texto e é um texto que traz algumas controvérsias. É um texto que traz pelo menos dois momentos em que vocês vão perceber a necessidade de alguma explicação. Porque a Bíblia não se contradiz, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é perfeita. Portanto, a gente precisa ler isso à luz do próprio contexto. Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 15, o texto diz o seguinte: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os dias da sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Bom é que retenhas isso e também daquilo. Não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes de laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra coisa, para a respeito delas formaram o meu juízo, juízo que ainda procuro, e não achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nenhuma sequer. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queria convidar as criancinhas que pudessem vir até aqui à frente para a gente iniciar a pregação do Evangelho. Gente, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque eu quero sinceridade na hora da resposta, tá certo? Tá bom? Então a pergunta é essa: quem aqui já desobedeceu o papai e mamãe? Eita, todo mundo levantou a mão. Quem aqui já mentiu? Eu podia fazer outras perguntas e vocês levantariam as mãos. Sabe por quê? Porque desde pequenininhos a gente é pecador, a gente faz coisa errada. E quando Salomão escreve esse texto, ele chega a essa conclusão, que todo mundo é igual, que todo mundo faz coisa errada. Mas a gente vai descobrir que só tem um que não fez, que é Jesus. E é exatamente esse que a gente precisa ter como aquele que paga o preço do pecado da gente. Porque o pecado, o erro, ou a mentira, ou a desobediência, entristece ao Espírito Santo de Deus. Entristece ao Deus Todo-Poderoso. E quando a gente faz isso, a gente precisa entender que o coração da gente deve ficar triste também. Porque quando a gente entristece a Deus, a gente deve ficar triste. Mas o caminho é a gente pedir perdão a Jesus Cristo, porque a gente sabe que Ele perdoa os pecados da gente. Então, quando vocês errarem, não escondam de papai e de mamãe, não. Confessem para eles, mas confessem principalmente para Deus, para que Deus possa perdoar vocês e que vocês cresçam entendendo que são pecadores, mas que são pecadores redimidos, comprados pelo sangue de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Deus amado,
Obrigado por essa manhã. Obrigado porque, apesar de sermos pecadores, a gente tem a Jesus, que nos limpa dos pecados e nos purifica da desobediência. Abençoa o nosso culto. Que o Senhor o receba. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar lá, queridos, junto dos pais, tá bom? Se alguém chegasse para você com a seguinte frase: não seja justo demais, e você não tivesse acabado de ler que isso está na Bíblia, você certamente não acreditaria que essa é a palavra do Senhor, inerrante, perfeita, autoritativa, absoluta, única regra de fé e de prática. É óbvio que a gente precisa entender o que está por trás de palavras assim, porque Salomão aqui está no final de sua vida. E mesmo no final de sua vida, ele continua investigando e chegando a conclusões, repito eu, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Se nós estamos acompanhando o livro de Eclesiastes, nós já percebemos que a perspectiva de Salomão é perceber o que acontece desse lado da glória, para que a gente se prepare, para que através do temor do Senhor, nós possamos compreender e esperar aquilo que está por vir. Então, a própria caminhada da gente é ajudada por essa investigação de Salomão. E muito embora ele já tenha dito isso algumas vezes, queridos, nesse texto ele exagera. Ele está tão perplexo, ele está tão sem compreensão daquilo que ele mesmo conclui, que ele diz isso várias vezes. Veja aí no versículo 15. Tudo isso vi, e essa palavra vi aqui é precisamente apliquei o coração, investiguei. Veja no versículo 23, tudo isso experimentei pela sabedoria. Versículo 25, apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria. E ele chega a algumas conclusões. Versículo 26, achei coisa mais amarga. Versículo 27, eis o que achei, diz o pregador. E finalmente no versículo 29, eis o que tão somente achei. Portanto, aqui é um texto cheio de conclusões, de investigação, de ideias que borbulham na mente de Salomão, como quem diz, não é possível que a conclusão seja essa. É inacreditável que depois de conhecer a Deus, é inacreditável que depois de entender que faço parte do povo da aliança do Senhor, eu ainda tenha que chegar a conclusões tão tristes. É como se ele tivesse ido para um médico e o médico tivesse feito todo o scan nele, todos os testes, todos os exames, e chegasse com a conclusão de um diagnóstico terrível. É câncer terminal, é algo sem jeito, é algo sem volta. Essa é a conclusão que Salomão chega quando ele investiga quem é o homem. Quem somos nós? No texto de hoje, queridos, a gente tem dois conceitos extremamente delicados e a gente precisa enfrentá-los à luz de toda a palavra de Deus. O primeiro está aí no versículo 16. Não seja demasiadamente justo. E o segundo está no versículo 28. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, nenhuma sequer. O que é que Salomão quer dizer com esses dois textos? Será que ele está dizendo que a nossa justiça pode ser frouxa? Que a gente não deve ser justo diante dos olhos de Deus e seguir a lei do Senhor? Será que ele está sendo chauvinista aqui? Dizendo que é possível que num punhado grande de homens a gente consiga achar alguns pouquíssimos que sejam como ele achava, ou que seja de acordo com aquilo que ele esperava, mas nenhuma mulher. Será que há alguma diferença de moralidade específica aqui? E a gente vai entender que a resposta para essas perguntas são absolutamente negativas. A primeira coisa, queridos, a gente vai começar pelo segundo conceito. O primeiro ponto de Salomão aqui é uma doutrina muito importante da nossa teologia. Nós somos todos depravados diante dos olhos de Deus.
A perspectiva bíblica é que a nossa maior obra, o nosso maior ato de justiça, não passa de trapos de imundície na sua presença. Aqui, numa leitura rápida, você pode notar essa inquietude do sábio, como quem diz: não acredito que essa seja a conclusão da humanidade. Deus fez o homem, e Ele disse que fez o homem à sua própria imagem, à sua própria semelhança. Como é que a gente pode chegar a conclusões tão terríveis? Versículo 23, tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-ei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez é loucura. Ao chegar à conclusão, e daqui a pouco a gente vai mergulhar um pouquinho mais nesse conceito, ao chegar à conclusão de que todos se extraviaram, o apóstolo Paulo fala exatamente essas palavras, citando o Velho Testamento. Todos a uma se tornaram inúteis, insensatos, loucos. Não há um que busque a Deus, não há um sequer. E essa perspectiva, queridos, ela certamente está longe da teologia frouxa dos nossos dias. Na teologia dos nossos dias, o povo de Deus é instado muitas vezes a olhar para si mesmo cheio de orgulho, cheio de si mesmo, cheio da ideia de que ele, o homem, é o centro do universo, é a menina dos olhos de Deus, é o ponto fraco de Deus, é aquilo que Deus de alguma forma faz com que o mundo se mova, montanhas se movam, por causa de mim, por causa de vocês. E queridos, em nenhum momento as Escrituras ensinam esse tipo de coisa. Em nenhum momento a Escritura nos ensina que o centro do universo não seja um homem só. E esse homem não é você, esse homem não sou eu. Esse homem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós não entendermos assim, nós colocaremos Cristo de lado. E ao invés de sermos cristocêntricos, nós seremos antropocêntricos. A ideia é que você seja feliz, que você seja realizado, que as suas ideias, os seus objetivos sejam alcançados. Nessa teologia onde Deus move todas as coisas por sua causa, certamente não cabe a teologia bíblica ensinada por Salomão aqui. Por isso que ele continua no versículo 26. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para respeito delas, formar o meu juízo. Veja o que Salomão faz aqui. Ele diz: eu vou formar o meu juízo. Mas imediatamente, na mesma frase, no versículo 28, ele diz: juízo que ainda procuro e não achei. O homem mais sábio do mundo está confuso. O homem que no final da sua vida chega a conclusões extraordinárias, ele está aqui cheio de interrogações, cheio de dúvidas. Porque ele diz: entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei sequer uma. Queridos, cuidado com a leitura, para, repito, não achar que Salomão está sendo chauvinista aqui. Essa é uma forma proverbial de falar. E ele chega a isso, e ele fala isso para chegar à inquietante conclusão de que todos os seres humanos são pecadores. O número 1000 nas Escrituras, ele sempre tem essa ideia de completude. 1000 anos diante do Senhor é como um dia. Ora, toda a história da humanidade é como um ponto diante do Senhor. É isso que o texto quer dizer. Nós estamos num milênio, que são 1000 anos que compreendem entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Entre 1000, entre todos, entre toda a completude da existência humana. Ele procura, ele busca, ele acha. E ao investigar, os seus achados são terríveis.
Os seus achados são absolutamente conectados com aquilo que toda a Bíblia diz, desde Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai em pecado, queridos, há uma disruptura entre o homem e Deus. Em Gênesis capítulo 6, Deus diz e olha e percebe que toda a maldade do coração humano faz com que ele tenha tanto ódio, tanto rancor, tanta ira santa, que ele manda um dilúvio para acabar com a humanidade. Essa perspectiva de que nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus perpassa para o Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo cita nos textos de Romanos capítulo 7, por exemplo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando a partir da realidade de todos nós, queridos homens, diante de Deus, que se formos chegar diante dele com a nossa própria justiça, não temos absolutamente nada a oferecer. E talvez possa parecer duro demais essa perspectiva, mas como homens, eu e vocês precisamos entender isso. Não fosse a graça de Deus, nós estaríamos completamente perdidos. Nenhum passo daríamos em sua direção. Porque o que existe naturalmente é medo, é pavor, é a compreensão de que o santo não pode olhar para a gente pecadora como eu e como vocês. É a ideia natural de que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto, mas eles preferem adorar a criatura em lugar do Criador. Essa é a nossa natureza, nós somos idólatras. Quantas vezes, queridos, nós trocamos a Deus por coisas tão pequenas, banais, pelos mimos da nossa própria existência, pelos desejos do nosso próprio coração. Quantas vezes nós trocamos o culto, nós trocamos a Deus, nós trocamos as coisas espirituais para mimar o nosso próprio conforto, para ir atrás daquilo que a nossa alma deseja. E nós precisamos ter essa luta, queridos, até que o que a nossa alma mais deseja seja Cristo. Até que o maior anelo da nossa alma seja novamente nos encontrar com o nosso Criador. E como igreja, como crentes, a gente está perdendo essa expectativa. Se a gente não acordar, a gente perde essa expectativa. Se a gente ouvir as vozes desse mundo, a nossa expectativa é por fechar o próximo negócio. A nossa grande expectativa é para conseguir um determinado documento. A nossa expectativa é para que as nossas contas possam bater com as nossas expectativas. E enquanto, queridos, nós não virarmos a chave para entendermos que o maior anelo do nosso coração, independentemente das circunstâncias, é de termos mais intimidade com Jesus, é de termos mais tempo devocional na sua presença, é de termos mais amizade com aquele que está à nossa porta batendo, desejando cear conosco. Nós ainda não chegamos aonde deveríamos chegar na nossa compreensão teológica. Essa forma proverbial de Salomão falar aqui, queridos, chega à inquietude e conclusão de que todos os seres humanos são pecadores. Diante da nossa doutrina, nós chamamos isso de depravação total. Mas o que inquietava Salomão aqui era que esse não era o projeto original de Deus. Veja, o que Salomão está encasquetado aqui, queridos, aqui não era para ser assim. Quando Deus nos criou, Ele nos criou de uma forma completamente diferente. Ele nos criou íntegros, retos. Em Adão, Ele deu ali para nós justiça, intimidade com Ele, caminho no jardim. Em Adão, ele trouxe para mim e para vocês e para toda a humanidade uma perspectiva de que é possível termos um relacionamento com Ele. E ao perceber que isso agora era impossível, Salomão, ele diz, versículo 29, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eu e vocês somos naturalmente filhos de Adão, herdeiros da queda. Quando o apóstolo Paulo diz que ele nos deu vida, ele diz em Efésios capítulo 2, que ele nos deu vida enquanto estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados.
pelos quais todos nós andamos outrora, segundo a concupiscência da nossa carne, segundo o desejo do nosso pensamento. E éramos, diz ele, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O problema, queridos, dessa indignação dele é que o homem reto se meteu em astúcias, corrompeu toda a raça humana. Por isso não é estranho aplicarmos que entre todos os homens e todas as mulheres, a busca de Salomão foi absolutamente inglória. Porque nenhum entre os seres humanos era capaz de se mostrar diante de Deus como perfeito. Era capaz de se mostrar diante de Deus como tendo alguma coisa para oferecer. Se qualquer teologia que você ouve diz algo diferente disso, queridos, é doutrina de demônios, não é Bíblia. Não é Escritura. Não é a palavra de Deus viva e eficaz. Antes de recebermos a boa notícia do Evangelho, é importante nós entendermos que precisamos de salvação. Se o que estão dizendo por aí é verdade, que você é o centro de Deus, que você é lindo, queridos, você não precisa de salvação. Você é capaz de salvar-se a si mesmo. Talvez Cristo e Deus sejam obrigados a fazer a sua própria vontade. É por isso que ele tem sido ensinado aí como um gênio da lâmpada, como aquele que existe como todo-poderoso para fazer aquilo que você deseja. Egos massageados. Mas um entre todos foi prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo é a personificação da própria sabedoria. E por isso ele nos traz aqui uma resposta de equilíbrio. Aí a gente vai para o segundo ponto, que na verdade é o primeiro. Controle a sua depravação. Ela é real, ela é absoluta. Entretanto, a mim e a vocês em Cristo foi dado um caminho de escape. Foi dado um caminho de saída, foi dado uma alternativa que só pode ser compreendida nele. Porque fora dele, queridos, ainda que nós desejemos, nós continuaremos nos nossos pecados. Quem aqui tem experiência de lutar com o pecado por anos e anos a fio e não consegue se livrar desse pecado? E se temos essas experiências, queridos, é porque temos essas experiências longe de Cristo. Ou achando que Cristo é apenas uma força, é apenas um pensamento. Não entendendo que Ele é um Deus pessoal, que pode trazer para mim e para vocês aquilo que o apóstolo Paulo chama de novidade de vida. Uma nova perspectiva. É importante entendermos que a Bíblia não traz uma ideia de causa e efeito com relação à nossa própria justiça. Ele já começa no versículo 15 dizendo isso. Tem muita gente, queridos, os legalistas principalmente, eles dizem, olha, se você acertar, se você fizer isso e isso, se você obedecer, tudo vai dar certo na sua vida. Mas se você não obedecer, se você for injusto, se você não fizer isso ou aquilo, então a sua vida vai de mal a pior e você vai morrer muito cedo. Porque a ira de Deus vai vir contra você. Como se a ira de Deus pudesse ter uma diferenciação entre os seres humanos, porque a gente é menos ruim do que os outros. Mas veja como ele começa no versículo 15. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Em primeiro lugar, ele quebra a ideia de causa e efeito. Em primeiro lugar, ele diz, olha, a sua justiça, ela é uma justiça que vai fazer com que você pereça. A sua justiça é uma justiça tão fraca diante dos olhos de Deus que ela não impressiona o Todo-Poderoso. E se você se estribar na sua própria justiça, se você confiar na sua própria justiça, você está completamente perdido. Mas há perversos que prolongam os seus dias, e aqui a gente está falando de forma espiritual. Há perversos que têm uma nova chance, que têm uma nova vida, que encontram a eternidade até no último suspiro. Não foi isso que aconteceu na cruz do Calvário? Quando um ladrão, um bandido, alguém que viveu de uma forma horrível durante toda a sua vida, disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
confiou em Jesus Cristo e aquilo foi suficiente, sem obra absolutamente alguma, para que ele ouvisse de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei quem é você aqui nessa manhã que está me ouvindo, queridos, mas eu sei que a tendência de muita gente hoje em dia é de confiar na sua própria justiça, é de confiar na sua própria sabedoria, é de achar que você já entendeu a vida de tal forma que você dá conta de todas as situações. E se esse for o caso, lembre-se que há muito justo perecendo na sua própria justiça. Mas se você está aqui e você, assim como Salomão, está confuso, será que esse Cristo serve para mim? Eu sou tão pecador, eu sou tão indigno, eu sou tão injusto. Queridos, é para você que Jesus veio. Ele não veio para os justos, ou para os que se acham justos. Ele veio para pecadores, para quem se arrepende. Ele veio para aqueles que entendem que não dão conta por si mesmos. Ele veio para aqueles que entendem que precisam urgentemente de um Salvador. Porque se nós formos deixados à nossa própria mercê, a gente vai fazer muita besteira nessa vida. Dito isso, queridos, o próximo verso tem causado muitas interpretações erradas. Como quem diz: ora, se todos somos perversos, se Deus é soberano, se não há um justo sequer. E a partir daí as pessoas podem trilhar por dois caminhos errados. O primeiro é o caminho da licenciosidade. Tem gente que usa a soberania de Deus, a doutrina da eleição divina, para teologizar do inferno, dizendo assim: olha, se Deus é soberano, se Deus já elegeu todas as coisas, então não adianta eu viver de forma justa. Não adianta eu obedecer a Deus, porque tudo depende dele. Eu sou um boneco de marionete nas suas mãos. Vou viver na licenciosidade, vou viver no meu pecado. E se Deus quiser me salvar, Ele que me salve. Não foi isso que Ele fez com o ladrão da cruz? Ele pode fazer comigo também, se Ele quiser. Se eu for eleito, Ele vai me pegar no caminho. E pessoas começam a raciocinar levianamente dessa forma. Queridos, não faça isso. Nós fomos chamados para andar em novidade de vida. Nós fomos chamados para viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Não queira que a sua história seja a história da exceção. Graças a Deus pelas exceções. Graças a Deus pelas conversões no leito de morte. Graças a Deus, queridos, pelas lágrimas derramadas durante um coma. Graças a Deus porque Ele é tão bom e tão soberano e tão extraordinário e tão perdoador, que Ele faz isso vez por outra na vida das pessoas. Mas não tentem a Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não vivam na licenciosidade, culpando a doutrina bíblica da depravação total. Mas se por um lado, queridos, alguns interpretam essas coisas como que vivendo na licenciosidade, outros vão para o lado do legalismo ou da justiça própria. Daqueles que acham que foram salvos por Deus e agora conseguem viver de forma completamente livre da influência do pecado. Que agora conseguem viver de acordo com a sua própria justiça, com a sua própria lei. Conseguem viver de acordo com a sua própria obediência. E o apóstolo João vai dizer várias vezes, queridos, que se esse for o caso, nós não apenas somos mentirosos, mas tornamos ao próprio Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda injustiça. Eu não sei qual é a sua tendência. Se a sua tendência é a da licenciosidade ou do legalismo. Todos nós temos uma, viu? Todos nós temos uma. Nós precisamos buscar o equilíbrio. E essa compreensão vai nos ajudar a entender o versículo 16 e 17. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do tempo? Querido, se você interpreta a vida a partir de sua própria justiça ou sabedoria, ouça as Escrituras. Não te estribes no vosso próprio entendimento.
Ouça o apóstolo Paulo e aprenda, queridos. Quem pensa demais acerca de si mesmo ainda não aprendeu como convém pensar. Equilibre o seu pensamento. Veja, o versículo 16 quer dizer isso. Não seja demasiadamente justo, não seja justo aos seus próprios olhos. Não pense que você é justo. Mas se você interpreta a vida a partir da sua falsa sensação de liberdade, e o ser demasiadamente justo é um salvo-conduto para você pecar. Leia o versículo seguinte, versículo 17. Não sejas demasiadamente perverso. É possível controlar a sua perversidade. É possível, queridos, em Cristo, você agora viver de forma diferente. E se você não estiver conseguindo viver de forma santa nesse mundo perverso, não culpe a doutrina. Lembre-se daquilo que Jeremias disse no capítulo 3 de Lamentações. De que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eu e vocês temos muitos motivos de queixa, queridos. Eu e vocês temos muitos motivos para reclamar da vida, porque as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. E esses muitos motivos de queixa se chamam os nossos pecados, as nossas prevaricações, a nossa depravação, o nosso pensamento malicioso, a nossa ira, a nossa inveja, a nossa cobiça, o nosso desejo desenfreado pelas coisas desse mundo, a nossa sensualidade, o nosso roubo, a nossa língua que ora diz uma coisa, ora diz outra, a nossa falta de confiança. E infelizmente, queridos, muitas dessas coisas que temos dito aqui caracterizam os imigrantes brasileiros na nossa terra. E como igreja nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos viver de forma digna do Evangelho, a partir de todas as nossas relações interpessoais, a partir do nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos amigos. Precisamos nos limpar, tirar, como Judas diz lá no seu livro, detestar até a roupa suja pelo pecado. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, diz as Escrituras. Na verdade, queridos, mais uma vez, ele parece começar a querer chegar na conclusão. Depois de trazer esses conceitos, de titubear diante dessas conclusões terríveis, ele quer chegar na conclusão, e a resposta, queridos, para a vida não está em todas as conquistas dos primeiros capítulos. O que eu estou falando aqui, queridos, não é tirando da minha própria mente, não. O que eu estou falando aqui foi o que Salomão disse, a gente tem acompanhado nos capítulos de 1 a 5, quando ele começa a falar das suas conquistas. Eu sou o homem mais sábio que já viveu nesse mundo. Eu já construí tudo aquilo que um homem pode construir, açudes, já tive cavalos, já tive bois e milhares de servos e servas, construí jardins, construí palácios, já fiz projetos, eu já fiz tudo. Tudo que você sonhou, Salomão já fez. Tudo que você desejou como que algo que traga para você felicidade, Salomão chegou às conclusões nos capítulos anteriores, que tudo é correr atrás do vento, é vaidade e não tem valor nenhum diante de Deus. E é exatamente por isso que ele continua investigando, dizendo: onde é que a gente acha então esse negócio? Onde é que a gente acha o que a gente tanto busca e não está achando? Onde é que eu posso encontrar essa felicidade, essa alegria, esse conforto, esse prazer? Onde é que eu posso encontrar essa perspectiva de pertencimento, essa perspectiva de que eu faço parte de alguma coisa real, de que minha vida não é sem graça, de que minha vida não tem falta de sentido em si mesma? E ele vai chegar, queridos, mais uma vez no temor do Senhor. Versículo 18: bom é que retenhas isso e também daquilo não retires a mão. É o equilíbrio, queridos, entre a sabedoria e a loucura, entre a justiça própria e a licenciosidade. Há um meio termo, há um caminho a seguir que se chama Cristo, que se chama o Evangelho da graça de Deus, que cobre os nossos pecados, que cobre as nossas mazelas, que nos limpa de toda a nossa iniquidade, que nos dá uma nova perspectiva diante da sua glória. Porque até conhecermos a Cristo, quando nos deparássemos com Deus e com a sua santidade, nós o odiávamos. Mas agora em Cristo, nós podemos nos achegar diante da sua presença, coram Deus, diante da face de Deus.
para dizer: Pai, Pai amado, Pai querido, eu tenho agora um relacionamento contigo que foi quebrado em Adão, mas que foi restaurado na pessoa do teu filho. Pois quem teme a Deus, diz o versículo 18, quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. A despeito das conclusões, a despeito das inquietações, a despeito de não ter chegado a uma conclusão final. Eu estou buscando, mas ainda não achei. O que eu achei foi isso, é bronca. Mas tem uma coisa: se eu entender o temor do Senhor, que Ele mesmo já tinha dito no começo da sua vida, que é o princípio da sabedoria, eu vou sair ileso. Eu vou ter uma nova forma de pensar. Eu vou ter um contentamento que nada até agora dos meus pecados trouxe para mim. E se você tem vivido a busca de contentamento nos seus pecados, você sabe do que eu estou falando. Veja, se você está buscando contentamento, preenchimento, realização, sem colocar diante do Senhor e da sua vida as virtudes da Escritura, sem colocar diante do Senhor a sua necessidade de perdão: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perceba, no final da oração de Jesus, o que é que ele ensina? Ele ensina precisamente isso, esse ponto de equilíbrio. E é sim, nós queremos o perdão de Deus, nós queremos o perdão do Senhor. E é por isso que nós perdoamos os outros. Lembra da parábola do juiz incompassivo, ou do credor incompassivo? Que foi perdoado de uma dívida tremenda, mas não conseguia perdoar dívidas menores dos seus irmãos. É esse equilíbrio bíblico, queridos, que está sendo tratado aqui. Quem teme a Deus coloca as coisas na perspectiva correta. Você não vai continuar buscando a sua própria satisfação em algo que não seja Cristo, naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz verdadeiramente. É por isso que o Evangelho traz tanta satisfação para pecadores. Mas o Evangelho traz tanta ira para os justos e para os religiosos desse mundo. Eu vou repetir isso, queridos. O Evangelho, se você é pecador, se você é indigno, se você está lutando com o seu pecado, se você reconhece diante de Deus que você não dá conta sozinho, o Evangelho é para você. Venha para mim, diz o Senhor Jesus, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Está lutando com a sexualidade, está lutando com a imoralidade, está lutando com a mentira, está lutando com a cobiça. Queridos, há um lugar para você em Cristo. Venha, entregue o seu caminho ao Senhor. Ele graciosamente vai mudar a sua vida. Procure ajuda. Mas se por outro lado você se acha justo, você sempre se autodefende, você sempre se justifica das suas coisas, você sempre coloca a culpa nos outros, cuidado. Cuidado, queridos, porque o Evangelho vem como uma bigorna. E ainda que seja cheiro de vida para a vida, para aqueles que são pecadores e que se arrependem, é cheiro de morte para a morte, para aqueles que se acham justos e que não entendem que precisam de um Salvador. Por isso ele traz essas admoestações finais como conclusão a partir do versículo 19. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. O que é que você tem buscado? O poder desse mundo. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Quer um versículo mais claro do que esse? Vai continuar insistindo nessa falsa teologia de que você consegue não pecar? Não há homem justo sobre a terra que não peque. Não apliques o coração, atenção, gente, pessoal, por favor, entendam isso aqui. Quando eu era criança, eu aprendi um cântico.
Hoje talvez eu nem goste tanto desse cântico, mas ele traz uma verdade importante. Ele diz assim: cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boquinha, com o que fala. Há um Salvador no céu que está olhando para você. Cuidado, boquinha, com o que fala. Veja aí os versículos 21 e 22. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Então cuidado, boquinha, com o que fala, e cuidado, ouvidinho, com o que ouve. Tem muita gente, queridos, que está vivendo a sua vida cheio de fofocas, cheio de intrigas, cheios de laços, cheios de ódios. E a palavra de Deus diz que isso é tolice, é loucura. Eu vou usar uma palavra para todo mundo poder entender aqui. É burrice mesmo. Porque ao invés de você ser feliz, você vive de acordo com o seu coração amargo em relação a outros. Deixem de tolice. Deixem de entender que assim vocês vão poder encontrar alegria, felicidade, satisfação. Porque não chega. Irmãos, como é que a gente aplica esse texto à nossa realidade? Como é que a gente pega isso que foi escrito há milênios atrás e a gente utiliza esses princípios para viver no século 21 como imigrantes aqui na cidade de Orlando? Primeiro, aproveite a investigação e as conclusões do homem mais sábio do mundo. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Teve um político desses aí, não vou me lembrar quem foi, mas ele disse um negócio interessante. Ele disse que o cara inteligente não é aquele que aprende necessariamente com os seus próprios erros. Isso é bom. Quando a gente aprende com os nossos próprios erros, isso é um passo extraordinário, é importante. Mas melhor ainda é se a gente aprender com os erros dos outros, porque a gente não precisa errar. Salomão errou muito. Salomão, se você voltar para a história dele, você vai perceber a sua idolatria, a sua cobiça, a sua saga e a sua sanha pelas coisas desse mundo. E ele fala aqui, construções, mulheres, 1000. Impressionante. Mas ele chega a conclusões. E ele chega a aplicações que eu e vocês podemos aprender com elas, sem necessariamente precisar pisar na jaca feito ele fez. Não seja justo aos seus próprios olhos. Queridos, humildade é a chave para entender esse texto. Tem muita gente vivendo cheia de orgulho, cheia de vaidade, cheia de si mesmo. Mas também não seja tolo. Não seja tolo onde o seu centro de justiça é apenas preciosismo. Busque ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Busquem a sabedoria divina que faz com que você compreenda a vida de forma equilibrada, tendo a palavra de Deus como a base para a nossa lei e não simplesmente o nosso próprio coração cheio de regras e de leis que muitas vezes roubam a liberdade dos filhos de Deus. Nós fomos feitos para a liberdade. É por isso que nessa igreja nós não ensinamos usos e costumes. É por isso que nessa igreja nós não ensinamos doutrinas de homens, porque todos nós somos livres diante de Deus para fazer tudo aquilo que a palavra de Deus não proibiu nos seus mandamentos. Terceiro lugar, não seja sábio aos seus próprios olhos. Considere o fato de que todos somos iguais, somos todos filhos de Adão e pecadores. Queridos, abra-se para o grande conceito de Eclesiastes. Aliás, o termo Eclesiastes tem a mesma raiz de igreja, de reunião, de corpo, de necessidade uns dos outros. A gente vive num mundo individualista, de falta de confiança, de falta de intimidade uns com os outros. E nós temos sido instados aqui que somos uma família,
que somos um corpo, que fazemos parte uns dos outros, que somos interdependentes, que precisamos e carecemos uns dos outros. Os desigrejados, eles precisam entender que aqui, se eles foram machucados no passado, pelas instituições que são terríveis muitas vezes, eles precisam ter na igreja, queridos, um lugar de aconchego. Um lugar de aconchego. Chega de individualismo. Tem tanta gente quebrando a cara, por vergonha, por medo, por se achar melhor do que os outros. E por fim, tema ao Senhor. Se em toda a raça humana, queridos, não se acha um justo por causa das muitas astúcias do homem, como eu disse, há sim um homem entre todos que o Senhor achou como ele procurava. Quando ele viu Jesus chegando junto de João Batista, pedindo para ser batizado, houve uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. O que ele quer dizer com isso, queridos, é que sem Cristo, deixa eu dizer um negócio que talvez machuque se você é mimizento dos nossos dias. Deus não tem prazer em você, nenhum, fora de Cristo. Fora de Cristo. Ele olha para você com a ira dos céus, de onde vem toda indignação e justa e santa justiça divina, porque o seu pecado faz com que você seja completamente afastado da sua glória. Mas quando ele diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo, imediatamente João Batista entendeu o evangelho. E ele disse: ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, em Cristo, se você está nele, quando Deus olha para você, ele não ora mais com ira, porque toda a sua ira já foi derramada no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque toda a sua indignação, toda a sua santa justiça foi derramada diante daquele que pode ser o seu Salvador. E aí, queridos, a sua vida vai ter sentido. Aí você vai entender que não é por sua própria justiça, não é pela sua própria sabedoria. É por isso que pessoas que não são justas, que não são sábias, é por isso que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. É por isso que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Se você se acha forte, se você se acha sábio, se você se acha justo, tema e trema diante de Deus. Mude hoje. Entenda o evangelho. Todos precisam entender a natureza graciosa de Cristo Jesus no evangelho, porque ele é a nossa justiça. Ele é a nossa sabedoria. Ele se fez pecado. Ele se fez injustiça. Ele se fez o homem mais tolo desse mundo. Porque quando ele assumiu a minha roupa de pecado, ele me revestiu com a sua roupa de justiça, de novidade de vida, que é oferecido para todos aqueles que creem em Jesus. Não saia daqui achando que o seu pecado é maior do que Cristo. Não saia daqui achando que você já foi longe demais na sua vida pregressa e pecaminosa. Não saia daqui achando que não tem esperança para pessoas como você. Ainda que o seu pecado seja grotesco aos olhos dessa sociedade que não sabe e que não entende como tratar pecado, saiba que pecado aqui é tratado com graça, com amor, com austeridade, é verdade, mas com graça e com amor, porque foi assim que Cristo nos tratou naquela cruz. A gente está se preparando agora para participar da ceia do Senhor. Mas eu queria que nós pudéssemos entender, queridos, que quando olharmos o pão e olharmos o cálice do Senhor, a única coisa que deve vir à nossa mente é aquele momento em que Cristo pagou o preço, para que eu e vocês agora
possamos ter intimidade com Ele e participarmos desse banquete espiritual.